Oi, gente, eu sou a Larissa. E eu sou a Kathleen. Nós somos alunos do terceiro A do Colégio Leni. Não da terceira série, né? Do terceiro ano. Do ensino médio. Do ensino médio. Do Colégio Leni. Nós vamos falar aí um pouco sobre o governo de Getúlio Vargas. A gente vai falar um pouco sobre ele. Vamos falar sobre o primeiro mandato, sobre o segundo mandato e vamos falar sobre o seu suicídio. Então, para começar, eu vou começar falando um pouco da vida de Getúlio Vargas. Então, para quem não sabe, Getúlio Vargas nasceu no dia 19 de abril de 1882 e ele nasceu na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Então, Getúlio Vargas, ele não imaginava que ele seria presidente do Brasil. E com o tempo, né, ele se tornou presidente e foi o que mais permaneceu na liderança do Brasil. Getúlio Vargas, ele teve 2 mandatos. O seu primeiro mandato que teve início no ano de 1930 e foi até o ano de 1945. E o seu segundo mandato que vigorou no ano de 1951 ao ano de 1954. Tá, ele ficou conhecido muito pela fase da ditadura imposta, né, que foi no seu primeiro mandato, que ocorreu no ano de 1937 ao ano de 1945, e essa fase também foi chamada de Estado Novo. Por quê? Porque Getúlio Vargas, ele gostava muito de ficar entre o povo, né, ele gostava muito dos trabalhadores, e ele também foi o que mais criou benefícios para ajudar os direitos dos trabalhadores, né? Tudo que se dizia a respeito dos trabalhadores, os benefícios, foi Getúlio Vargas que criou. Getúlio Vargas também, né? Ele se aproximou do povo, ele vivia no povo, porque com isso ele tornaria a ficar mais tempo no seu mandato. Eu vou falar sobre o primeiro mandato, né, que foi no ano de 1930. Getúlio Vargas, ele liderava a revolução que viria derrubar Washington Luiz do poder e colocá-la na cadeira da presidência da República, né, onde ele ficaria durante os próximos 15 anos, sem nenhuma interrupção ou quebra de período. Né? Então podemos destacar uma forte característica, né, do seu governo, o nacionalismo e o populismo, né? Já que Getúlio era uma pessoa altamente popular, né? Ele buscava conquistar o povo, né? Principalmente a classe trabalhadora, né? Vendo que era muito importante para o seu governo ter o apoio das pessoas que iriam contribuir de certa forma, para que ele pudesse passar o maior tempo no poder, né? Então, entre essas várias atitudes aí que ele teve no primeiro mandato, né? Então, podemos destacar as seguintes. Agora eu vou ler. Em 1934, é promulgada a Constituição sobre seu governo. No ano de 1937, é fechado o Congresso Nacional e instalado o Estado Novo. Com a criação do Estado Novo, ele passa a governar de forma ditatorial, centralizada e controladora. Criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, com a finalidade de controlar e censurar qualquer tipo de manifestação que fosse contrária ao seu governo. Eu errei, né? A perseguição a políticos da oposição, principalmente os do Partido Comunista, envia para o governo nazista a esposa do líder comunista Luiz Carlos Prestes, Olga Benário. Foi também nesse primeiro mandato que Vargas tomou as atitudes em relação ao povo trabalhador, né? Que em sua grande maioria vivia de forma precária, né? Eles trabalhavam muito, né? Trabalhavam muito, eles não tinham férias, né? E eles também não tinham um bom salário, né? Então, a princípio, ele criou a Justiça do Trabalho, né? No ano de 1939, né? Que ia ser uma das mais importantes ferramentas do trabalhador, né? Que eles poderiam lutar pelos seus direitos adquiridos na sua gestão, né? E depois disso, né? De todos os trabalhadores, né, terem o direito de correr atrás dos seus direitos, né, tudo, ele criou a CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, onde ele instituía, a partir de então, um salário mínimo, né, então, onde ele começou aí as coisas, né, de salário, né, que ele podia pagar um salário mínimo,
que era o menor valor pelo qual as empresas deveriam pagar aos seus funcionários, né? Não mais pagando qualquer quantia insignificante, aquelas que descumprissem estariam correndo riscos de multas e outras punições, né? As pessoas, né, as pessoas, né, que tinham seus trabalhadores, se não pagassem, né, no mínimo esse salário, eles poderiam ter uma multa, né? E outras punições. Então, na área de infraestrutura, ele criou empresas que viriam a ser de grande importância para o desenvolvimento do país, né? E agora eu vou falar qual foi uma delas, né? Em 1938, ele criou o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 1940, a Companhia Siderúrgica Nacional. Em 1942, o Vale do Rio Doce. Em 1945, a Hidrelétrica do Vale São Francisco, né? Então, no ano de 1945, ele sofreu o golpe militar, né? E ele acabou saindo do seu governo. Mas, assim, ele não saiu de uma forma mal, né? Ele saiu aproveitando aí o seu alto grau de popularidade, né? Então, ele saiu de maneira pacífica, sem demonstrar nenhum tipo de resistência, o que o ajudaria a conquistar o posto do senador pelo seu estado, né? No Rio Grande do Sul. Então, ele não fez nada assim, né? Ele saiu assim, sabendo que ele poderia, né, reconquistar esse poder aí novamente, né? Agora, você pode falar aí um pouco sobre o segundo mandato. Então, eu vou falar um pouco sobre o segundo mandato. Como já era de esperar, né, Getúlio Vargas, ele voltou ao poder depois de tudo que aconteceu. E só que depois que ele voltou, mudou algumas coisas. Então, ele agora, no segundo mandato, teve um regime democrático e ele foi levado aos braços do povo. Tá, ele, com o intuito de conseguir muitas alianças, ele procurou ganhar muitas alianças, buscou muitas parcerias em diferentes setores da política. Então, ele se aliou tanto no nacionalismo quanto no liberalismo. No segundo mandato também, ele criou novamente as empresas estatais, que viriam trazer grande significado econômico para o nosso país. Algumas delas foram a Petrobras, que tinha o objetivo de controlar a percepção do refino petróleo nacional, e a Eletrobras, responsável por gerar e distribuir energia elétrica. Outra atitude do governo de Getúlio Vargas foi convidar João Goulart para assumir o Ministério do Trabalho. Nesse período, João Goulart teve uma intensa atividade grevista e ele decidiu defender que era necessário reajustar o salário em 100%. Como a maioria das atitudes de Getúlio Vargas, ele tinha aspectos nacionalistas e, em geral, a elite e os setores de oficialato nacional não recebiam essas práticas com muita alegria. Então, ele não gostava nada disso e ele não recebia com nenhuma alegria. Tá? Um dos mais críticos do governo era Carlos Lacerda. Ele era membro da UDN e ele vinha por meio de imprensa, de muitos meios, né, para acusar o governo, para acusar o governo de Getúlio Vargas, dizendo que Getúlio Vargas ele usava muitas práticas corruptas para promover a esquerdização. Tá? Na contrapartida do ano de 1954, o guarda pessoal de Gregório Fortunato, ele promoveu o atentado a Lacerda, e mesmo assim Lacerda conseguiu sair com vida. Eu vou falar agora sobre o suicídio de Getúlio Vargas, né? Foi no ano de 1954, no Palácio do Catete, Vargas suicidou-se com um tiro no peito, deixando uma carta de testamento no qual estava escrito uma frase que seria lembrado para toda a eternidade, né? Deixo a vida para entrar na história. Seus últimos dias de governo estavam sendo marcados por uma forte pressão política, portanto, por parte da imprensa como dos militares, já que a situação econômica do país não era uma das melhores.
o que acabava deixando a população descontente e aumentando ainda mais as críticas e as cobranças. Até os dias atuais, o seu suicídio é um mistério a ser esclarecido, gerando ainda muitas polêmicas acerca dele, né? Mesmo com todo o seu lado ditatorial, contradizendo sem perfil populista, Vargas foi um dos presidentes que mais investiu na infraestrutura e no trabalhador brasileiro. Sua atuação deixou marcas que duram até hoje, como o desenvolvimento do Parque Industrial Brasileiro e a criação das leis do trabalho. E ele também era chamado como o pai dos pobres, né? Porque ele ajudou muita gente, né? Então, assim, ele foi bastante justo com os trabalhadores, né? Porque as pessoas, né, passaram a trabalhar 48 horas semanais, né? No caso, 8 horas por dia, tinham direito a férias, tinham direito a salário mínimo, que, né, eles ganhavam, era muito pouco, né? Então, assim, ele deixou muita gente contente, né? Assim, então, Getúlio Vargas foi uma das melhores pessoas que teve no mandato, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Que a professora, né? Que a Tenha gostado do nosso vídeo. E é isso aí, professora. Nós. Obrigada, gente. Tchau, tchau.